Bom dia, mulher! Começando hoje o nosso dia 4 do nosso jejum. E hoje a palavra tá muito especial. Hoje a nossa reflexão vai falar sobre a guerra que o rei Josafá enfrentou. Mas para isso vamos voltar um pouco na história e entender quem foi o rei Josafá. Então, para que a gente entenda melhor quem foi o rei Josafá, a gente precisa voltar no tempo, começando lá por Abraão. Abraão, ele foi o pioneiro da fé, aquele que primeiro recebeu a promessa de Deus, foi a primeira pessoa na terra que Deus conversou e enviou a promessa. E Deus falou para Abraão: eu farei de você uma grande nação. E Abraão, ele obedeceu e seguiu essa palavra. E os seus descendentes, eles deram continuidade a essa palavra. Ontem a gente falou de Moisés, mas Moisés, ele foi uma pessoa que continuou essa promessa de Abraão. Abraão foi muito antes na história de Moisés, beleza? Então, Abraão, ele teve um filho chamado Isaac. E o Isaac, ele teve um neto chamado Jacó, que mais tarde, Jacó, esse netinho de Abraão, ele foi renomeado por Deus com o nome de Israel. Então, Jacó, ou Israel, que foi o nome que Deus deu para ele, teve 12 filhos, e esses filhos, eles se tornaram os ancestrais das 12 tribos de Israel. Então, cada parte ela ocupou um território que mais tarde formaria a nação de Israel. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, basicamente, quando estava se constituindo Israel, que foi a terra prometida que Deus falou, tiveram como 12 estados, e cada estado foi um filho de Israel, de Jacó, que recebeu uma parte do território e criou o seu estado ali, né? Então é a divisão das 12 tribos. Se você até olhar o mapa hoje de Israel, você vai ver ali essa informação até nos dias atuais. Então, dentro dessas tribos, né, dentro desses estados, vamos dizer assim, ocupou uma parte do território que, juntando tudo, formou Israel. E aí, mais tarde formou Israel, né? E uma dessas tribos, dessas 12 tribos, uma delas era Judá. Que Judá, ela ficava mais no sul de Israel. E ela foi uma das mais importantes e mais prósperas. Dentro do território de Judá, que era uma das tribos lá no sul, estava Jerusalém. Então, Jerusalém era uma cidade dentro do estado de Judá. E uma cidade que se tornaria a central da história bíblica muitos séculos depois. Por quê? Foi em Judá, no estado de Judá, no país Israel, para ficar mais fácil a nossa visão, e na cidade de Jerusalém que Jesus Cristo nasceu. Então vamos considerar que Israel é como se fosse Brasil, Judá é como se fosse Santa Catarina e Jerusalém é como se fosse Florianópolis, a capital de Santa Catarina. E Jesus nasceu em Florianópolis, vamos supor, né? Mas ele nasceu em Jerusalém. Então essa é a relação toda. E aí agora a gente entra na história do rei que a gente vai conversar hoje, que era o rei da tribo de Judá. E aí se chamava rei Josafá, que foi quem governou, né? Precisava ter ordem na casa, então tinha um rei governando, que foi Josafá. E ele foi um rei temente a Deus. E essa sua liderança, ele teve uma liderança muito importante em uma batalha que tentaram invadir Judá. Porque naquela época tinha essa briga por territórios, né? Cada um queria ter mais poder. E como Judá era dos territórios mais prósperos, mais bem, que inclusive foi, né, a promessa que depois ia vir o Messias, que foi Jesus Cristo, e depois se concretizou.
no Novo Testamento, as pessoas queriam invadir, né? Queriam ganhar o território. Então, já entendemos aqui a explicação geral para quem está começando a estudar conosco a Bíblia. Quem já sabe, com certeza já conhece essa história. Espero ter explicado bem. Então, em Crônicas 2, de 20 a 15, diz: ouça, rei Josafá e todos os que vieram em Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor: não tenham medo e nem desanimem por causa deste vasto exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então o rei que governava Judá, ele ficou sabendo que ia ter uma guerra, que as pessoas queriam invadir o seu território para tomar o seu território, já que era um território muito próspero. E vamos ver o que esse rei fez para enfrentar essa batalha. Agora que já sabemos quem foi o rei Josafá, vamos ver o que a autora tem escrito para a gente para o dia de hoje. Gostaria de compartilhar uma história da Bíblia sobre o homem que enfrentou uma batalha terrível. Segundo a Crônicas 21 a 30, Josafá, o rei de Judá, ele recebeu a notícia de que uma grande multidão estava ameaçando contra ele. Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Por quê? Porque racionalmente ele sabia que ele não ia conseguir lutar essa batalha. É como se fosse o governador de Florianópolis, que era Josafá, o rei de Judá. Ele, o governador de Florianópolis, soube de que um estado muito importante dos Estados Unidos, Califórnia, a Califórnia iria invadir Florianópolis. Mas ele sabia que a Califórnia, com todos os recursos dos Estados Unidos, eles tinham mais armas, eles tinham mais gente, eles tinham mais recurso, ele tinha mais poder. E que se Califórnia fosse invadir Florianópolis, ele iria perder a guerra, porque ele não tinha recursos materiais, pessoas, para ganhar essa batalha. Então, ele estava com muito medo, porque racionalmente ele iria perder essa batalha. Então, o que ele fez? Ele proclamou jejum sobre todo o Judá. Como se o governador de Florianópolis dissesse: pessoal, vamos todo mundo fazer oração e jejuar, porque tá prestes a gente receber uma invasão, a gente receber uma guerra e a gente sabe que a gente é mais fraco. Então, Judá, o rei, ele reuniu todo mundo e proclamou o jejum. A primeira coisa que chama a atenção sobre o rei Josafá é que ele estava com muito medo, mas mesmo assim ele buscou a ajuda de Deus. Talvez seja aí que você esteja agora, nesse momento, com medo dos sintomas da abstinência do açúcar, com medo de abandonar o vício, com medo talvez porque você já tenha trapaceado nesses dias, se você tenha comido um chocolate, um doce, e você se pergunte: será que eu devo desistir? Porque ontem eu acabei comendo alguma coisa. Eu nem vou mandar num grupo aqui porque eu acabei comendo. E tá tudo bem. Deus nos perdoou. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Nós vamos falhar. Os discípulos de Jesus falharam, para quem assistiu aquela série de The Chosen, Os Escolhidos. Eles falharam inúmeras vezes, mas mesmo assim Jesus não largou a mão deles, porque o propósito deles era maior, mesmo que houvesse algumas falhas no meio do caminho. Então, se você está te sentindo assim, será que eu desisto desse jejum porque eu sei que final de semana eu vou ter uma festa, porque eu vou fazer uma viagem e vai ter, para quem está nos Estados Unidos, vai ter o Thanksgiving, que é um feriado de muitas, né, de compartilhar, e tem muitos doces maravilhosos no Thanksgiving. Vai ser meu primeiro ano nos Estados Unidos no Thanksgiving. E agora eu não vou comer. Mas se você estiver se sentindo assim, eu encorajo você a tirar um momento para se voltar ao Senhor. Você intencionalmente desviou os seus olhos da comida?
mas você decidiu conscientemente voltar seus olhos para Deus no lugar do açúcar? Você está buscando a ajuda dele enquanto luta essa batalha? Josafá, ele não fez isso sozinho. Ele pediu ajuda ao seu povo para jejuar e orar com ele. Você imagina todas as pessoas de Judá jejuando e buscando a Deus juntas? Em Salmos 33:12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua herança. Josafá, ele acreditou nisso e ele convidou seu povo a acreditar também. Então, juntos eles jejuaram e oraram. E, consequentemente, Deus veio em seu socorro, dizendo-lhes o que fazer, o que garantiu a vitória. Eles não precisaram lutar a batalha, porque foram obedientes a Deus. Isso está escrito em 2 Crônicas 20, 15 a 17. Ouça, rei Josafá, e todos que vivem em Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor, não tenham medo nem se desanimem por causa desse vasto exército, que estava prestes para invadir eles. Pois a batalha não é de vocês, mas a batalha é de Deus. Amanhã, avancem contra eles, pois vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam a libertação que o Senhor Deus fará a vocês. Não tenham medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Imediatamente, o rei Josafá caiu com o rosto em terra e o adorou. E todo o povo de Judá o seguiu, ajoelhando-se. Um deles prostrou-se diante de Deus. Foi então que alguns dos levitas, que eram os líderes de adoração a Israel, eram aqueles que cantavam os louvores de Deus, se levantaram e eles começaram a cantar músicas, louvores em voz alta. E quando eles começaram a cantar, Deus armou emboscada contra aqueles homens que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Então o que eles fizeram? Eles já estavam no dia da batalha, eles se posicionaram conforme Deus havia instruído eles e o outro exército estava vindo contra esse povo. E aí aquelas pessoas que cantavam, né, da comunidade de Judá, que cantavam, eles começaram a cantar hinos do Senhor, começaram a cantar músicas falando de Deus. Enquanto eles cantavam, imagina, estava vindo ele no exército, né, com as suas armas daquela época e o outro exército começou a cantar louvores de Deus. Enquanto eles cantavam, Deus fez várias emboscadas para que eles caíssem e eles não conseguissem adentrar a terra de Judá. E aí não houve guerra, não houve, e aí Judá venceu a batalha.